E aí, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre sucesso de uma forma contraintuitiva. Hoje eu tive uma entrevista um pouco mais cedo que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com você uma coisa que pouca gente vai te dizer, porque pouca gente pensa dessa forma. E aí, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Randerson, seja bem-vindo ao canal e se inscreva, faça parte dessa linda família. As pesquisas indicam que pessoas inscritas nesse canal fazem mais amor e também têm menos vizinhos bobos com política. Recentemente eu conversei com um rapaz hoje mais cedo e durante a conversa o que ele me falou foi o seguinte: não, meu sonho é ser CFO e tal. Mas ele não tinha muita clareza do que significava aquilo para ele, de o que ele precisava fazer para chegar lá, e muito menos ainda, ele não tinha muita noção do que ele queria alcançar depois que virasse CFO. Isso porque, basicamente, a história que vendem para a gente de sucesso é um cargo, é uma quantidade de dinheiro, eventualmente, imagina, né? Ser bem sucedido, ser uma pessoa importante, relevante, basicamente cumprir alguns checkboxes ali, né? Algumas coisas que a sociedade pede que você faça. Com relação a isso, eu não acho que tem nada errado, mas acho que a questão é como você vê o caminho que você faz para o sucesso. E a maior parte das pessoas sempre vai estar orientada, concentrada em quanto eles ganham, em quanto ela vai ganhar, qual o cargo dela, qual o nome da empresa que ela está trabalhando, quando isso, na verdade, na minha visão de headhunter, eu já trabalho há alguns anos com isso, é um erro, e é um erro muito grave. Porque normalmente as pessoas mais bem-sucedidas, ou as pessoas mais bem-sucedidas que eu tive a oportunidade de conhecer, tinham uma visão completamente diferente. Porque normalmente as pessoas gostavam muito de problema, o que é bem contra-intuitivo, você concorda? E a outra coisa é que essas pessoas dificilmente ficavam apenas concentradas nelas e por isso elas eram tão bem-sucedidas. O que eu quero dizer com isso? Problemas normalmente são excelentes oportunidades. Então imagina, repare que normalmente em crises você vai ter pessoas que ficam muito mais pobres e pessoas muito mais ricas. Isso é basicamente dizer o óbvio, muita gente vai dizer isso para você e talvez você não consiga entender isso objetivamente, mas problemas difíceis normalmente são excelentes oportunidades para pessoas crescerem, especialmente as pessoas, né, que estão focadas não em si, ou seja, no que elas vão receber, mas em si no que elas conseguem dar. Então repara que quando eu converso com o candidato, que ele começa me perguntando qual o benefício, qual o salário, eu já sei que esse cara provavelmente ele vai ter, digamos assim, um certo limite de crescimento, porque ele está concentrado no que ele vai receber. Agora, aquelas pessoas que normalmente perguntam sobre o que elas precisam fazer, como é que é a empresa, quais são os desafios, como elas podem agregar, como que o perfil delas pode ser útil ali, normalmente essas pessoas têm uma pista de crescimento muito maior. Não é que a pessoa completamente autocentrada não vai ter, eventualmente ela vai ter. Mas essas pessoas normalmente são as outras pessoas, né, que olham para si mais como um fator de enriquecimento, de resolução de problema, de agregação de valor, essas pessoas normalmente são muito mais bem-sucedidas. Por uma coisa natural. Imagina que essa pessoa entra num lugar, numa empresa, e ela tem problemas, ela tem situações acontecendo e ela sabe que ela pode ajudar, ela sabe que ela pode contribuir. Naturalmente, de uma forma muito natural, a pessoa está concentrada em resolver o problema. Ela vai ter uma atuação muito mais enérgica, muito mais focada, ela vai estar muito mais orientada para o trabalho. O que fez com que ela fosse para aquela empresa era o desafio, era o problema, era a contribuição que ela acreditava que podia dar. Não o salário que ela ia receber, não a promoção que ela ia receber, etc. O que acontece nesses casos, por exemplo, quando a pessoa se movimenta para uma empresa, estou dando um exemplo do que eu vejo, para ganhar um pouco mais, ou de repente para ganhar um bônus e tal, é que ela realmente vai se insatisfazendo muito, muito rápido. A satisfação acaba rápido, porque o salário daqui a pouquinho ela está ganhando mais, mas ela está gastando mais também, o padrão de vida dela mudou. E a outra coisa importante, né, é que ela não está olhando para a empresa como uma prioridade, ou seja, como a resolução do problema, a contribuição que ela tem que dar como prioridade. Aquilo ali é só uma coisa que ela tem que fazer para receber aquele salário que ela queria. Pessoas muito bem-sucedidas, guarda isso para você. Elas sempre vão pensar em si mesmas, caras, como formas ou pessoas ou veículos de resolução de problemas, de agregação de valor, de enriquecimento das coisas que estão à volta delas. O que acontece, cara? E esse é um raciocínio meu, se você é psicólogo, se você é uma pessoa que já tem algum grau de entendimento, expertise nisso, por favor, comente, eu adoraria realmente eu mesmo saber, entender um pouco mais. Mas me parece que quando a gente é criança, a gente é completamente orientado para a gente mesmo, a gente é totalmente autocentrado. E ao longo do tempo, parece que a vida passa e a gente vai sendo cada vez mais alimentado por outras pessoas infantis também, digamos assim, outros seres humanos, que fazem com que a gente pense na gente muito no que é aquilo que a gente precisa, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acha que merece. Ah, mas eu. E falar eu, para algumas pessoas funciona. Mas repare que todo mundo tem essa coisa do eu. As pessoas altamente bem-sucedidas não têm. O que normalmente drive essas pessoas é o interesse de ajudar você.
Então imagina, por exemplo, que o cara quando abre uma empresa, que é muito bem sucedida, ele não abriu uma empresa bem sucedida porque ele estava pensando nele. Ah, eu vou abrir essa empresa bem sucedida porque aí eu vou ganhar muito dinheiro e ele poderia ganhar esse dinheiro de outro jeito. Imagina que ele poderia simplesmente ganhar dinheiro trabalhando para outra pessoa. Para uma pessoa ser altamente bem sucedida, por exemplo, os negócios, ela precisa pensar no que você precisa. Olha, mas qual produto que você vai gostar? Como que você gostaria de receber? Eu preciso pensar em você, eu preciso pensar em mim. Eu preciso pensar no seu problema e não no meu. Eu preciso pensar no que as outras pessoas precisam, não no que eu quero, mas no que elas precisam. Olha como é diferente. Ao invés de pensar no que você quer para ter sucesso, pense no que é preciso. Todo mundo que fala com Headhunter fica perguntando, cara, como é que está o mercado? Querendo saber se está ganhando pouco, se está ganhando muito. Mas raras vezes as pessoas perguntam assim, Hans, o que você está encontrando de problema aí? O que você acha que as empresas estão tendo de mais dificuldade? Não. Elas querem saber a profissão que paga mais, elas querem saber qual é o cargo que está mais aquecido, qual é a habilidade, isso, aquilo, outro. E a verdade é que isso muda tão rapidamente que se você for realmente pegar só um espaço, for dedicar uma parte da tua vida significativa de educação, formação, etc., apenas pensando num retrato do que aquele mercado está precisando naquele momento, a chance de você arruinar a sua vida profissional é gigante. E o problema qual é? É basicamente a nossa visão muito limitada e muito egoísta. Então, se você quer realmente, cara, ser muito bem sucedido, para um minuto no teu dia, pega um bloquinho de papel e começa a anotar, cara, o que eu vejo de problema à minha volta? Como que eu poderia ajudar essas pessoas? Como eu poderia ajudar a resolver esse problema? Porque, às vezes, acontece também de você não ser a pessoa para resolver aquele problema. E você pode encontrar sucesso de várias formas diferentes. Tem gente que vai ter sucesso, por exemplo, ser famoso sendo, sei lá, youtuber. Vai ter gente que vai ter sucesso sendo executivo. Vai ter gente que vai ter sucesso nas Forças Armadas. Como você pode agregar? Como você pode entregar o seu melhor para ajudar todo mundo? Repara, isso é uma coisa muito interessante, é completamente contraintuitivo. Você vai ter muito mais sucesso, muito mais satisfação, e vai ter muito mais recompensas, inclusive, quando você começar a pensar no que você pode fazer para ajudar os outros, ao invés de ficar pensando no que você precisa receber, o que você quer receber, o que os outros podem fazer para te ajudar. Porque todo mundo, todas as pessoas vão querer ter mais, vão querer ter melhor, vão querer isso e aquilo outro. A maior parte das pessoas vai ficar concentrada no que elas querem receber, ao invés de pensar por um segundo sequer o que elas podem oferecer para as outras pessoas. Você aí, por exemplo, o que você pode oferecer para as outras pessoas? E uma coisa que mostrou isso muito forte foi quando eu fui pai, cara. Quando eu tive filho, de repente, parece que realmente tem uma chave que muda na sua cabeça, e você começa a pensar em você mesmo como uma fonte, como não mais como uma coisa que recebe, mas como uma coisa que fornece, como uma coisa que dá, como um ponto de enriquecimento mesmo das coisas. Então, de repente, as tuas atitudes vão ser, por exemplo, um exemplo para o seu filho. Então, você começa a se portar de uma forma diferente. Agora, por exemplo, o seu trabalho não é mais para você fazer farra, para você sair, para você comprar coisas para você. Não, agora você tem outras preocupações, então você trabalha com mais foco, com mais vontade, com mais garra. Porque não é só mais por você, por uma coisa maior. Repara, quando você olha única e exclusivamente para as suas necessidades, é o que eu quero, você acaba se diminuindo apenas no seu mundinho. Quando você começa a olhar para as necessidades do mundo, das outras pessoas, do que você pode realmente fazer para ajudar, de repente você vai ver que abre na sua frente um mundo gigantesco que você nem imaginava. E às vezes aquilo que você queria receber, seja lá dinheiro, fama, sei lá, sucesso, o que quer que seja, prestígio, de repente você começa a receber isso numa quantidade, num volume absurdo, que você não consegue nem entender como é que aquele negócio ficou tão grande. Então, para ter realmente sucesso, cara, faz a lógica contrária. Faz a lógica contrária de todo mundo. Todo mundo quer começar a trabalhar porque quer ter sucesso, porque quer ter dinheiro, etc e tal. Começa a pensar no que você pode ajudar. Como você pode ser a melhor pessoa fazendo isso que você tem para ajudar, o que você tem para oferecer, da melhor forma possível. Eu estou dando exemplo aqui, mas, cara, eu lembro, enfim, no iníciozinho da minha carreira, eu gostava tanto de fazer uma determinada coisa que eu lembro que eu cheguei pro dono, né, o dono de uma lan house, e falei, cara, pode me contratar sem pagar nada. Pô, me contrata aí, pô, você vai ver, eu vou fazer um trabalho bacana, e se você gostar do meu trabalho, você me contrata. E realmente ele me contratou. E eu lembro que, pô, eu era tão moleque que, pô, teve no final do ano, né, teve a virada do ano e tudo mais, eles falaram que iam abrir a lan house no outro dia, e aí teve virada do ano, etc e tal, eu fui, pô, 8 horas eu estava na frente da porta da lan house, tudo fechado e eu estava lá. Então, repara, eu não estava fazendo aquilo por dinheiro, eu estava fazendo aquilo porque eu acreditava que eu podia ajudar, que eu ia ser bom naquilo, enfim. Estou dando só um exemplo, né? Não é que você tem que ser empreendedor, mas a visão que você tem que ter é sempre da sua vida, de você, como uma forma de ajudar as outras pessoas. E por isso você é importante. Não pela quantidade de dinheiro que você ganha, não pelo seu cargo, etc e tal. Já teve um monte de idiota que passou tendo cargo de presidente, CEO, CFO, sei qualquer porcaria. Já tem um monte de gente que passou pelo mundo que tinha um monte de dinheiro que, pô, foi uma vergonha, foi uma desgraça para esse mundo aqui
Começa a pensar em você como uma forma, uma maneira que o mundo, que Deus colocou nesse mundo, para as outras pessoas se beneficiarem também. Porque da mesma forma que, por exemplo, você pode se beneficiar desse vídeo, eu tenho certeza que você tem alguma coisa que você conhece, que você sabe, que você pode fazer para as outras pessoas, que vai ajudar muito elas também. Então, fica aí a mensagem, a gente se vê no vídeo 99. Um abraço e tchau, tchau.